Vamos para o caso do seu Francisco, que sumiu depois de sacar dinheiro no caixa eletrônico. Nós conseguimos finalmente a câmera de segurança que filmou pela última vez o seu Francisco. E também uma informação que pode provocar uma reviravolta nesse caso. Veja. A última imagem de seu Francisco finalmente chega à mão da família. O registro foi feito dentro da agência bancária em Itaquaquecetuba e confirma que o aposentado esteve sozinho no local, dia 1º de outubro, logo antes de desaparecer. Quando o relógio da câmera de segurança marca 10 horas e 46 minutos da manhã, o idoso aparece se dirigindo ao caixa. Ele divide o guichê com um outro senhor, mas logo passa a ser atendido sozinho. Seu Francisco fica cerca de 10 minutos esperando o dinheiro da aposentadoria. Quando é atendido, pega os quase R$1.000 em espécie e vai embora. Deste outro ângulo, a confirmação. Seu Francisco não é aguardado por ninguém. Ele sai pela porta giratória do banco e vai embora sozinho. As imagens mostram um retrato de um idoso de 78 anos que parece andar com dificuldade. O vídeo de ouro acendeu uma esperança à família que não descartava a possibilidade do idoso ter sofrido um golpe e ser levado por criminosos de dentro da agência. Mas uma nova informação passada por uma telespectadora do Cidade Alerta chega para provocar uma reviravolta no caso. No dia 11 de outubro, quando foi exibida a primeira reportagem no Cidade Alerta sobre o desaparecimento do seu Francisco, uma moradora aqui deste bairro, que fica na zona norte de São Paulo, encontrou com um senhor muito parecido com ele, sentadinho exatamente aqui. Ela disse que ele estava um tanto abatido, com a barba por fazer, e não estava exatamente igual à foto que foi mostrada no programa. Mesmo assim, ela começou a perguntar para ele coisas sobre a vida dele. E ele foi confirmando. Disse que era pernambucano, que esteve sim numa agência de banco em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, que estava na rua porque não poderia voltar para casa, já que teria problemas com a filha. E ela pediu um documento. Ele mostrou a carteira de trabalho. Ela tirou uma foto e aí teve a confirmação de que era realmente o seu Francisco, aquele senhor. Mas quando ela tentou procurar ajuda, pedir para chamar alguém, algum conhecido, até mesmo a polícia, ele simplesmente levantou e saiu sem rumo. Ele parecia não querer ser ajudado. Pelo menos foi essa impressão que a Lucilene teve, né, Lucilene? Isso, é verdade. Comecei a fazer umas perguntas para ele, de onde ele era, ele falou que era pernambucano, e eu falei assim, que se ele tinha, perguntei para ele se ele tinha ido numa agência, Itaquaquecetuba, ele confirmou, mas assim, porém, tudo que eu perguntava, ele confirmava, então fiquei na dúvida pelo fato dele estar muito abatido, e não parecia nada na foto que foi mostrada no programa, né, de sexta-feira. Aí quando eu peguei tirei a foto dele, pedi um documento dele, ele mostrou o documento que carteira de trabalho, tirei a foto, mas no momento que eu peguei o telefone para entrar em contato com alguém, ele levantou simplesmente e saiu andando pelos comércios da Vila Sabrina. Aqui na Zona Norte. Aqui na Zona Norte. Bem longe de onde ele desapareceu, exatamente, né? Esse foi também um porém, porque eu fiquei na dúvida, falei, nossa, um senhor de idade, de 78 anos, sai de Itaquaquecetuba e vim parar aqui na Zona Norte de São Paulo, aí eu também fiquei na dúvida, não tinha certeza se era ele. Ele parecia desorientado. O que você assim percebeu ao conversar com ele? Ele estava consciente, estava lúcido, até porque ele é um senhor de 78 anos de idade, né? Sim, eu percebi que ele estava lúcido sim, mas porém estava muito abatido, não sei se é pelo fato de ele estar muito tempo na rua, né? Mas porém, tudo que eu perguntava, ele confirmava. Então eu falei assim, será que é verdade? Se eu fazer outras perguntas, ele vai confirmar mesmo? Só que teve uma hora que ele ficou incomodado de tanta pergunta. Ele falou assim, vocês estão querendo saber demais da minha vida. E levantou e saiu andando sem rumo pelos comércios da Vila Sabrina. Aí, infelizmente, eu estava com ele aqui, como eu não tinha certeza, ele foi embora. E quando você perguntou por que ele estava ali, ele chegou a comentar que sofreu algum tipo de abordagem, foi vítima de algum crime? Como que ele veio parar aqui? Então, até então eu não fiz essas perguntas para ele, né? Só que eu perguntei se ele tinha família, ele falou que tinha uma filha. Perguntei se ele queria voltar para casa da filha dele, ele falou que sim.
Porém, ele não poderia voltar porque ele estava tendo uns problemas com a filha dele. Então ele não podia voltar para casa da filha dele. Foi a única coisa que ele falou. E ele ficou incomodado com as perguntas que eu estava fazendo. Ele não disse que foi expulso de casa. Não disse que foi expulso. Só falou que a filha dele estava com uns problemas lá e ele não poderia voltar para casa da filha dele. Seu Francisco estava sem dinheiro. Chegou até a pedir algum trocado a Luciene. Na hora que ele me deu a carteira de trabalho dele, né, ele ainda brincou, ele falou assim, se você quiser deixar um dinheirinho aí pra mim, aí deu uma risadinha assim e baixou a cabeça novamente. Ele não estava, então, bem de dinheiro, né, porque já teria gasto, de repente, o valor da aposentadoria que ele sacou. Isso, exatamente. Parecia que ele não tinha nada, né, porque dentro da carteira não tinha nada. Ou foi roubado também, não? Exatamente, ou foi roubado, mas ele estava sem nada. A dona de casa, que estava passando pela rua, não se conformou com a teimosia do pernambucano que morava na casa da filha, na zona leste de São Paulo, e agora está exposto a todo tipo de risco. A história de vida do antigo vendedor de doces a deixou comovida. Luciene queria muito ter conseguido entrar em contato com a família do desaparecido assim que teve a certeza de que o idoso estava mesmo sendo procurado. Que poderia ser meu avô, meu pai. Então depois eu fiquei assim muito emocionada. Que legal. Eu fiquei. Desculpa. Nós percorremos algumas quadras perto dali em busca do seu Francisco. A gente continua circulando então aqui por praças da região, perto de onde ele foi visto pela última vez, quando a gente encontra alguém com as características parecidas com a do seu Francisco, a gente reduz a velocidade, olha, pergunta, mas até agora nenhum sinal dele. Ele pode estar aqui na Zona Norte ou em qualquer outro bairro, pode ter pego uma condução, um ônibus. O raio de procura é muito grande, é difícil para a família, é difícil para todo mundo. A busca por seu Francisco continua. Nossa equipe mostrou a foto dele para algumas pessoas da região. Vou tentar perguntar aqui para o pessoal que está trabalhando. Bom dia, tudo bem? Nós somos da TV Record Cidade Alerta. Gostaria de mostrar uma foto de um senhor para vocês, para ver se alguém de repente cruzou com ele nos últimos dias. Aqui, ó, você pode chegar mais perto, por favor? Esse senhor aqui, tá vendo? Ele andava aqui pela rua, na praça, aqui nas redondezas. Você viu alguém parecido? Não. Não? Você trabalha aqui há muito tempo? Trabalho. 5 anos. Mas nunca vi. Será que seu colega viu? Tudo bem? Esse senhor aqui, ó, de chapéu preto, tem 78 anos de idade. Ele anda em situação de rua aqui pelo bairro. Você chegou a ver? Nunca vi ele, não. Nunca vi, não. Tem alguém parecido com ele? Não, vi não. Deixa eu ver direito. Não, isso aqui nunca vi, não. Não conheço ele, não. Obrigada. Bom, a gente vai continuar procurando aqui nessa pracinha, porque essa praça fica quase em frente ao endereço onde a Luciene encontrou com o seu Francisco na noite de sexta-feira passada, por volta de 8 horas da noite. Essa banquinha provavelmente já estava fechada nesse horário, mas o seu Francisco pode ter passado aqui durante o dia. Tudo bem? Você é dono da banca? Não, dona é... Tudo bem? Você que é o dono daqui? De repente você viu esse senhor, tem 78 anos, a família dele está procurando por ele, ó. Ele andou por aqui, na rua, sentadinho em algum lugar aqui da praça, de repente num banco. Olha, nesse momento, no horário que eu abro aqui, 6 horas da manhã. Eu não vi não. Na semana passada, você viu? Na semana passada também não me lembro de ver nesse pedaço aqui não. Porque aqui tem muitas praças também por aqui, né? Sim, mas no momento eu não vi não. Nós andamos bastante, procuramos em várias praças da Zona Norte de São Paulo, mas nenhum sinal, nenhuma pista sobre o paradeiro do seu Francisco. E como já se passaram 4 dias desde que a Luciene encontrou com ele por lá, ele pode estar em qualquer lugar da cidade de São Paulo, até mesmo do estado. A família ainda não sabe que ele foi encontrado. Nós viemos agora para trazer essa notícia
e até mesmo entender por que eles não comentaram sobre esse desentendimento que o seu Francisco teria tido com a filha. Ele mora na casa da filha, que fica exatamente ali, ó, essa que a gente está mostrando. E a gente vai agora, então, para tentar conversar com a Adriana, com o genro dele, o seu Antônio, que estão bastante empenhados nessa procura. Eles querem muito que o seu Francisco seja encontrado o quanto antes. Vamos ver, então, como é que eles vão reagir depois que apareceu a Luciene e mudou completamente a história. Oi, chegamos. Tudo bem? Joia. Tudo jóia? Cadê a Adriana? Tá lá dentro. Chama ela, por favor. Adriana! Quero conversar com vocês dois aqui fora. Eu vim trazer uma notícia. Ah, é? Acharam o seu Francisco. Nossa, que legal. Sério? Aonde? O problema é que viram ele na sexta-feira, dia 11, Certo. na rua. Ele está morando na rua. E ele teria dito para essa pessoa que ele estava na rua justamente porque teve uma briga com a filha. E eu quero que você explique pra gente melhor essa história. Não, comigo não teve briga nenhuma. Comigo nenhuma. Ele saiu daqui 15 para as 7, como eu falei para vocês, né? Normal, não teve briga nenhuma. Com você, ele chegou a se desentender. Claro que não. Brigar, cuidado do velhinho, minha senhora. Não briguei, não. Mas por que ele teria motivos para sair, então, de casa? Como for pra você, se ele foi até Itaquá, né? Tem mais filhos lá, né? Tem mais filhos. Então vai saber quem foi, né? Mas ele disse que morava, ele confirmou para essa pessoa que morava na casa da filha, aqui em São Paulo, mas que não podia voltar para a casa da filha por causa de uma situação que... Se tivesse alguma briga, alguma coisa aqui em casa, a gente estava nessa correria toda procurando ele. Olha, Nunca. Você pode perguntar pra qualquer vizinho aqui, ó. Qualquer um. Ele pode ter se ofendido com alguma coisa que você falou, entendeu? Não, o pior é que eu não falo nada com ele, Luiz. Nada. Às vezes, sabe como é que a pessoa diz ali? Teimoso, né? Mas a Adriana fica quietinha, não fala nada. Nada. O espanto logo foi substituído pelo alívio de saber que o aposentado está vivo. Agora eu vou fazer uma outra surpresa, então, que é mostrar as fotos que a Luciene, que foi a pessoa que encontrou com o seu Francisco, olha as fotos que ela tirou. Primeiro, olha como ele está. Tá muito acabado, Nossa, muito. filha, que isso? Olha a diferença dessa E eu foto. quero que vocês confirmem, tá? Aqui o documento, se essa realmente é a carteira de trabalho dele. É a carteira dele. É a carteira dele mesmo. É a carteira dele. Não tem erro, né? Não. Hipótese alguma. Francisco Muniz Barreto. Isso. Justamente. Ele estava com essa carteira. É ele. Ele saiu com as duas carteiras, como eu falei para você, né? Ele saiu com as duas carteiras para ir para Itaquá. O que preocupa é que ele está aí na rua passando por alguma necessidade, até porque ele chegou a pedir dinheiro para essa pessoa. Então, assim, ele está magro, abatido, ele não está bem. A gente não tem, assim, uma notícia muito boa para trazer nesse sentido. Ele foi encontrado, está vivo até sexta-feira passada, mas ninguém sabe aonde ele foi parar depois que ele saiu de lá. Seu Antônio teria inventado a briga, a pessoa que o abordou na rua, para esconder algo que possa estar por trás do desaparecimento? A família não descarta que seu Francisco possa ter sido vítima de um crime. E depois de ter o dinheiro roubado, o idoso não tenha mais conseguido voltar para casa. As pessoas mais próximas à família negam saber de brigas graves entre o idoso e as filhas. Você ficou bastante espantada com essa notícia. Tô espantada, sim, porque aqui em casa não tem problema nenhum com meu pai, nenhum. Ele gostava de morar com vocês? Gostava, tanto que ele saía e voltava, não tem problema nenhum. Vou conversar com uma vizinha aqui, que mora ao lado da casa onde o seu Francisco morava, junto com a filha, uma das filhas, né? Tudo bem? Prazer, Luísa. Geni, como é que era a rotina do seu Francisco? Você já escutou alguma briga? O que você ouvia? Sempre que eu saía aqui na porta, no portão, ele estava aí, ele perguntava do meu esposo, brincava com o meu esposo, depois ele saía, ou então ele entrava dentro da casa dele. Mas nunca houve problema nenhum, não, que eu saiba. Você nunca escutou nada daqui? Não. Dessa casa aqui, não, eles são gente fina. São gente boa essa turma aí.
Você percebia que havia uma harmonia na família? Sempre houve harmonia. A Adriana nunca desentendeu com ele. A única coisa que eu sei é que ela não queria que ele fosse sozinho no banco e ele queria ir sozinho. Ela nunca gostou que ele fosse sozinho. Ela sempre queria que acompanhassem ele. Ela descuidou dele um pouquinho e ele saiu sem ela ver. Que ele queria ir sozinho. Isso que eu estou sabendo. Tá todo mundo aqui torcendo pela volta do seu Francisco, seu Chicão, como era conhecido, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Ele que morava aqui na Zona Leste e que pode estar em qualquer parte da cidade. A gente fica torcendo então para que outra pessoa consiga reconhecê-lo nas ruas e traga alguma novidade, alguma informação mais concreta sobre a localização do seu Francisco. Vamos buscar ele sim. Onde ele estiver, você vai ver. Vai voltar para casa, mas desentendimento nenhum comigo ele teve, não. Essa notícia que eu lhe dei te trouxe alívio ou te deixou mais preocupada? Não, estou aliviada, mas assim, preocupada para saber agora onde, né, a gente vai achar. Saber que está vivo, né? Tá bom demais. Este outro homem confirma que seu Francisco passou pela avenida. Ele diz para a família que o idoso parecia perdido e aponta o ônibus com o qual ele pode ter chegado naquela região da cidade. Eu vi essa pessoa aqui, ele passou na minha frente, desceu até ali um pouquinho, não perguntou nada para ninguém, não falou nada. E o final do ônibus do Brás é aqui, né? É aquele lá, o Museu 174. Ah, é, né? Agora, a família se une para buscar seu Francisco. Se houve de fato algum desentendimento e o sumiço tenha sido fruto de uma mágoa guardada, tudo será esclarecido assim que o aposentado for resgatado das ruas e voltar para o aconchego da sua verdadeira casa. Espero que ele seja encontrado, né, com vida, se Deus quiser, porque um senhorzinho para estar na rua assim com essa idade é bem emocionante, né? Imagina o desespero da família procurando por ele há muito tempo, né? Sem paradeiro, sem saber o que aconteceu. Mas até sexta-feira ele estava aqui, vivo e andando pelas ruas, né? Sem saber por onde ir.